Nós estamos de volta com mais um episódio do podcast do Estúdio Bioparque no Show Rural, nessa edição de 2023. O estande do Bioparque aqui cada vez mais movimentado. Fazer um convite já para você vir conhecer aqui o nosso estande, vem visitar, vem comer um queijinho com a gente, tomar um suco, tomar um café. Nosso pessoal aqui está prontinho para receber e contar tudo aqui a respeito do Bioparque, a participação do Bioparque aqui no Show Rural. Quem eu quero saber também como é que está sendo a participação neste ano, que os pessoal que é fera, que é craque já em se tratando de show rural, é o pessoal da Jacto. É com uma grata satisfação que estou recebendo aqui o Guilherme Panes, o Guilherme que é o gerente de desenvolvimento e negócios da Jacto, e também o Wanderson Tosta. O Wanderson é diretor de marketing da Jacto. O tema desse ano, sustentabilidade. Só para adiantar um pouquinho para você que acompanha aqui com a gente, aqui o nosso podcast, a Jacto está apostando nessa edição aqui do Show Rural em tecnologias que oferecem economia para o produtor e maior proteção ambiental. Falar um pouquinho da Jacto. A Jacto é uma multinacional brasileira de máquinas e soluções e serviços agrícolas. Este ano, os visitantes da feira estão conferindo uma maior quantidade de tecnologias embarcadas nos equipamentos. Mas vou conversar com os meus convidados, eles vão explicar melhor. Tem mais know-how para explicar a respeito da Jacto. Como vai? Obrigada, pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Prazer em falar com vocês. Satisfação toda nossa, Obrigado, Wanderson. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês nesse evento. A gente agradece muito pela oportunidade de falar com vocês a respeito de sustentabilidade quando se trata de produção rural, sustentabilidade na lavoura. As pessoas às vezes fazem um pouco, a gente conversava um pouquinho aqui antes da gente começar a nossa conversa, as pessoas fazem um pouquinho de confusão, às vezes, sustentabilidade fala só de meio ambiente, não tem assim uma clareza ainda, né, exatamente como é que pode ser a sustentabilidade na produção rural. O Guilherme, explica pra gente um pouquinho. A gente estava comentando um pouco, né, mano? Se puder até detalhar um pouco mais, mas assim, tem dito muito que já tem trazido tecnologia para as máquinas embarcadas, mas o tema que a gente está falando, que o Wanderson traz muito interessante, é a sustentabilidade passando pela lucratividade do agricultor, né, Wanderson? É um tripé, na verdade, né? Tem toda a parte social, né? De você também promover, né, um ambiente social ali do trabalho melhor, né? Tem a parte de custos, de lucratividade e o meio ambiente. Então, não é só sobre um desses eixos, né? Quando você consegue manejar e equilibrar tudo isso, é que realmente você traz para dentro da operação o conceito de sustentabilidade. E o reflexo disso, a gente sente, o produtor sente diretamente no produto final, quando ele fecha a lavoura ali e ele sente os reflexos disso, ou positivamente ou negativamente, dependendo da maneira que ele aplica, né? E hoje em dia os dados são muito importantes para tomar decisão, né? Nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na lavoura e o que tem acontecido é que a gente tem agregado cada vez mais tecnologia nas máquinas, Wanderson. E a gente tem dois problemas hoje. A mão de obra qualificada para adotar essas tecnologias, que é um problema grande que a gente enfrenta hoje, e aquelas coisas operacionais pequenas que a gente vinha falando no começo da conversa, que são parte importantíssima da sustentabilidade, que é a eficiência operacional ser melhor, eu gasto menos combustível, então eu emito menos CO2, eu consumo menos insumos se eu jogo no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, eu não preciso fazer de novo, eu descalendarizo algumas pulverizações porque eu tenho mecanismo de tentar entender como é que a praga está se comportando, então é mais que simplesmente falar sobre sustentabilidade, é sobre falar o nosso operacional, sobre falar sobre o dia a dia sendo transformado sobre a visão de sustentabilidade, né? E são pilares que fazem toda a diferença, né, Wanderson, em se tratando de sustentabilidade na lavoura, né, na produção rural. O produtor, para se manter competitivo, né, ele precisa ir nessa direção. E é um esforço bastante grande de você avançar com a tecnologia, mas também cuidar das pessoas, né? O Guilherme estava comentando treinamento. A Jacto desenvolve um programa bastante importante de treinamento. Ano passado nós treinamos quase 9.000 pessoas. Então hoje a gente estima assim que de todas as tecnologias presentes nos equipamentos, eu até brinco, né? O micro-ondas que está na nossa casa tem lá uns 10 botões, a gente aperta só um ou dois, né? Então, a máquina, é importante que o operador saiba, sim, usar de forma correta toda essa tecnologia, porque senão você não extrai toda a eficiência, você não extrai todo o benefício que ela pode trazer. E aí a gente tem hoje uma quantidade de recursos nesses equipamentos
muito grandes, que vão desde você realmente fazer um uso melhor dos insumos, aplicar no local correto, redução de custos de combustível. Então depende de como você usa essa máquina, como o nosso carro. Você pode estar gastando mais ou menos combustível. Então ele tem hoje ferramentas para poder realmente tratar essa questão dos custos como parte integrante da sua gestão, né? Então isso é muito importante. Nós conversamos, falando aqui de identificar os pontos corretos, né, o local correto da aplicação de defensivos, identificação também, nós conversávamos com vocês que na edição passada aqui do Show Rural, em 2022, vocês já trouxeram uma tecnologia que identificava as pragas, determinadas pragas que tinham determinado ponto da lavoura, para só naquele ponto e só para aquele determinado tipo de praga aplicar o defensivo correto no local correto. Como é que está o andamento? O que vocês já avaliaram de um ano para cá? É importante, a solução tem um nome interessante, ela chama MIP, que é Manejo Integrado Inteligente de Pragas. Por que o integrado? É porque ela faz parte de um ecossistema maior. Então, depende muito da estação meteorológica que está do lado, para ver se tem uma favorabilidade da praga ali. E depende também do que operação você está fazendo. Então, esse é um ponto que a gente trouxe no ano passado, né, Vandes, como uma primeira amostra. E a gente viu que do ano passado para cá, esses conceitos mesmo mudaram. Nós estávamos falando um pouquinho antes, tem uma mudança de cultura nessa história, né? O produtor hoje é calendarizado, ele faz calendarizado, e ter um mecanismo que possa dizer com que ele não entre, demore mais para entrar, o economismo, a pulverização é super interessante. Só que passa por um processo de adoção. Então nós já estamos vendo as primeiras adoções, a gente entende que isso não é rápido e nem é descolado do resto todo, né? Porque se tiver condições favoráveis de clima, talvez a praga se desenvolva, talvez não. Talvez ela está ali, mas ela não vai conseguir avançar. Então, eu acho que é uma questão conceitual que a gente trouxe no ano passado. A gente percebe esse ano um interesse maior já de aplicação, de utilização, etc. E a gente acha que isso é um movimento mesmo, Evandro, que acontece, né? É um movimento que sai um pouco daquela ideia de consertar as coisas, né? Ver que a praga já comeu a lavoura, eu vou lá e tento combater, para um movimento mais preditivo, né? De eu tentar entender esse movimento, onde é que está indo a infestação das pragas, e eu vou combatendo aquilo naquelas regiões que eu tenho mais incidência. Então depende um pouco de confiar em todo esse sistema, dessa mudança de modelo mental, né? Do produtor, do consultor que está atendendo ele, do entendimento de todas essas ferramentas. Então, tudo precisa caminhar mais junto com esse objetivo maior, né? As próprias plataformas digitais de gestão das operações, os softwares. Hoje, assim, a gente brinca que até mesmo nós, como usuários das coisas que a gente faz no dia a dia, tem milhares de aplicativos, né? E no campo também não dá para colocar por cima do muro tudo isso para o produtor e a gente entender que ele vai tomar a decisão de qual é o melhor aplicativo para usar. O esforço que a Jato vem fazendo é de criar um sistema integrado para que ele possa enxergar todas as operações dentro desse ambiente e aí ele consiga tomar uma decisão mais assertiva, consiga entender se a aplicação que ele fez teve esse resultado que ele esperava, qual que é o custo por hectare da aplicação. Então, assim, para se conhecer o lucro, né, o que sobra lá no fim, precisa estar tudo muito mapeado. Então, isso é um processo que caminha muito junto, assim, né? Os resultados, eles são talvez mais lentos, mas eu acho que é um caminho sem volta, eu entendo. É muito mais, então, que simplesmente produzir máquinas, né? Não é simplesmente vocês produzirem, seguirem tendências de mercado, tecnologia, sem dar aquele atendimento direto ali para o produtor, para ele entender que tipo de máquina ele vai precisar. Você tem esse diferencial, né? E a gente entende assim, por que o Evandro falou de ser um ecossistema? Porque, por exemplo, ele tem máquinas nossas e vai ter na máquina da concorrência. Então, nós criamos uma área de serviço que ela instrumenta a máquina da concorrência para você conseguir ver tudo num ecossistema só. O Jato Connect, que é o nosso ecossistema digital, você enxerga a nossa máquina e a máquina de toda a concorrência no mesmo lugar. Porque antes ficava assim, é da Jato, é no sistema da Jato, é da X, vai no sistema da X. Como é que alguém pode tomar uma decisão olhando 3 sistemas diferentes, completamente separados e decidir alguma coisa? Então a gente criou uma área de serviço, a gente instrumenta aí aluguel por máquina por mês, para justamente a pessoa não ter um custo grande de adoção de tecnologia. Ele instrumenta e vê tudo no celular. Ele abre o celular e ele consegue tomar decisões num único lugar. Então o que você está falando não é sobre produzir máquina, é sobre enxergar o problema do outro. Nós vimos que o problema do agricultor não era colocar mais tecnologia nas nossas máquinas, sim criar uma coisa que ele visse todas. Aí a gente cria uma área, o Jato Next, que é a área de serviços da Jato, que vai fazer o quê? Cuidar de máquinas não Jato também. Porque se a gente ficasse só nos problemas da Jato, a gente ia falar, bom, ele enxerga a Jato, tá tudo bem, tá vendo lá, mas ele não vai tomar decisão melhor, né?
E uma dificuldade até para nós como aprendizado, né? A gente estava lembrando hoje, faz 35 edições da Copavel que a gente participa, desde a primeira. E a gente olha muitas vezes as novidades que a gente traz para a feira, não são coisas mais assim tão visíveis, né? O produto tem mudado menos, assim, então você olha, poxa, o tamanho da barra, 4 rodas, tanques de defensivo, mas assim, a inteligência que tem por trás disso, que é uma coisa não visível, ela tá muito forte e acelerando muito. Então, toda a parte de sensoriamento, né, de informações que essa máquina está produzindo lá no campo, e tudo isso tem que estar interligado. Eu trago muito isso para a realidade nossa no dia a dia, nas nossas casas, aqui nesse ambiente, você tem um notebook, um celular, que são muitas vezes marcas diferentes, mas eles se conectam. Você manda imprimir, compartilha a tela. Então tem que ser fácil essas coisas, não pode ser complexo, porque senão a gente não vai passar por essa barreira, que a tecnologia ela tem que vir para ajudar e não para ser uma barreira, né? Eu ia É um perguntar desafio. é verdade, eu ia perguntar justamente isso para vocês. Nesses 35 anos, vocês têm aí a história do show rural, a história da Jacto se confunde com a história do show rural. Em 35 anos foram muitas mudanças. A mentalidade do produtor rural mudou também. Hoje, quando se fala, hoje nós os convidamos para falar de sustentabilidade, como render, ter mais rentabilidade, né, na produção, né, cuidando nessa questão de sustentabilidade. Como é que vocês acompanharam toda essa mudança? O que a gente está vendo muito, né, Wander, o que está acontecendo com o produtor é que ele está ficando cada vez mais um gestor da propriedade. Antigamente ele fazia operação e ajudava a alimentar o mundo. Agora ele tem que fazer isso com gestão, com sustentabilidade, com lucratividade. Então a gente está vendo assim, há uma transição geracional acontecendo agora, mas até para quem não transitou de geração, o que está acontecendo é que ele está sendo exigido por custos, por uma série de questões tecnológicas a mudar. Você vê, a gente fala pelo tema sustentabilidade, olha, nós já passamos, né? Por máquina, por treinamento. Assim, não, as coisas não são desconectadas. Então, acho que nesses 35 anos de jato mais Copavel aqui, né? 75 de jato e 35 aqui juntos, o que a gente já tem entendido é que nós precisamos acompanhar o produtor e, por vezes, ajudá-lo a transpor essas barreiras, porque ela não pode ser uma barreira e nós, como fabricantes, não podemos ficar parados. Olha, eu produzi a máquina, se ele não está usando. Então, acho que nós temos um papel muito grande e lá, como empresa, a gente acha que entende muito bem isso, de como é que a gente ajuda a transpor esse morro também, né, de tecnologia. Que tudo se transforma muito rápido, né, Flanderson? Muito, é muito acelerado hoje. A cobrança, né? A cobrança dos mercados compradores, dos clientes, da sociedade, né? Sobre toda a produção agrícola, né? Então, assim, é preciso cada vez mais fazer melhor, fazer num espaço que é limitado, produzir mais, né? Com mais lucratividade, ou seja, é sobre isso, né? Então, ele para ele se manter ativo na atividade, ele precisa trazer novos elementos, né? Precisa trazer mais inteligência. Então a gente precisa, como o Guilherme falou, acompanhar, ajudá-lo a transpor isso, dar treinamento, né? Fabricar, produzir máquinas cujas tecnologias sejam fáceis de usar também, né? Precisa ser fácil, né? Porque a gente sabe que existe uma limitação no campo, né? Como em todas as profissões de mão de obra, de qualificação. Então é algo que a gente tem que estar muito atento, assim, sabe? O movimento ele é um pouco sincronizado nesse sentido, né? O que que o visitante que vier aqui, quem vier até o show rural, o que que vai encontrar no estande da Jacto? A gente tem uma linha assim bastante completa de produtos, né? Assim, desde um equipamento que a gente chama de tratorizado, que depende do trator para poder movimentar, acionar, equipamentos com barras de 10, 12 metros, né? Tanques de 600 litros para propriedades que têm uma área aí menor, até um equipamento de 42 metros de barra, com reservatório de 4.500 litros para uma grande operação. Veículos autônomos, nós estamos mostrando aqui na feira um veículo que ele anda sozinho pela propriedade, ele pode trabalhar de forma compartilhada no mesmo talhão com mais de um equipamento, ele varia todos os parâmetros em função do tamanho da copa das plantas, então isso tudo está ficando muito inteligente. E a área de serviço que o Guilherme comentou, a gente está ali com toda a plataforma de gestão, juntando essas informações para mostrar para o produtor que isso pode ser algo simples, útil e que ele ganha dinheiro com isso. Porque a tecnologia ela tem que se pagar no final das contas, né? Ela não pode ser um custo para o produtor, ela tem que ser uma fonte de receita. Ou porque ele está fazendo melhor o que ele faz e por isso ele produz mais,
ou porque ele está produzindo com maior qualidade, ou reduzindo custos, né? Eu acho que essas três coisas, assim. Então, a gente tem uma quantidade lá de tecnologias, nossos especialistas estão todos aí, né? Uma oportunidade para nós, como fabricante, de ter o nosso pessoal aqui para poder explicar com mais detalhes, né, Guilherme, tudo isso para o produtor, né? E o que o Vandes falou, a gente gosta de estar perto. A ida lá no stand é para ver isso, é para a gente conversar sobre as soluções. O Jave, por exemplo, que é o nosso veículo autônomo, ele não é vendido, ele é entregue como serviço por hectare. Então, assim, a gente não quer simplesmente dar o veículo autônomo para o agricultor e dizer, pode usar aí. Então, vamos lá, quantos hectares você tem? A gente faz um plano, roda, e ele roda 24 horas, ele tem uma série de questões importantes. Só que o Vandes falou, é mais importante a gente vem na feira, não é para trazer só as tecnologias, é para ter contato com o produtor e ajudar ele a assimilar essa história toda, porque para nós é uma mudança e para ele é uma mudança grande. Então, aqui a gente quer estar mais perto, gente servindo gente, né, Sim. perto do agricultor. Bacana. E quando se trata de Jacto, tudo é muito grandioso. O stand de vocês, quero dar os parabéns, está maravilhoso. Já passei por lá quando estavam terminando de montar. Hoje, aqui entre uma entrevista e outra, já passei, está muito lindo mesmo. Então, vale a pena conhecer. Queria que vocês deixassem um convite, então, para que o visitante, para quem está nos acompanhando aqui, os nossos podcasts, tem até sexta-feira ainda. Estamos só começando, estamos no começo de feira, tem muito trabalho pela frente. O tempo esse ano está ajudando. Tempo seco, a previsão de tempo seco a semana inteira. Aliás, tem um sol para cada um aqui hoje, nessa segunda-feira, aqui nesse show rural, hein? Queria que vocês deixassem um convite, então, para o pessoal que está nos visitando, está acompanhando aqui o show rural, para conhecer o stand da Jacto. Ótimo, a gente prepara o stand com muito carinho, né? E é para os produtores, para os nossos visitantes, né? A gente tenta ali trazer um pouco do nosso calor humano ali, né, com a equipe que está lá, para poder atender bem, tirar todas as dúvidas, poder ter esse momento, né, de contato. Eu estava aqui lembrando, ano passado ainda todo mundo de máscara, né, então, puxa, quanto a gente precisa agradecer, né, assim, o fato de estar todo mundo ali, bem, todo mundo de coração aberto, de portas abertas para receber, então deixar aqui o convite para que todos venham, né, venham para a feira conhecer o nosso stand, falar de tecnologia, se a gente puder ajudar com alguma coisa também, nós estamos à disposição. E principalmente, né, Guilherme, que nós conseguimos passar desde o início da pandemia até agora, estamos aqui com saúde, conseguindo trabalhar de novo, vocês trazendo mais tecnologia, mais know-how, né? E agora podendo, lembro quando visitei ano passado, quando recebi o pessoal da Jacto para a entrevista ainda, como lembrou muito bem, Wanderson, todo mundo de máscara, a gente não podia se chegar perto do jeito que a gente gosta para cumprimentar as visitas lá também, né? Todo mundo de longe e tal. Hoje não, a gente consegue conversar, né? A gente consegue ver as expressões de cada um e ser muito bem recebido lá, né, Guilherme? Graças a Deus. Eu acho que foi um período muito duro, que todo mundo soube passar. Eu lembro que tinha horário de trocar máscara, né? Tinha que trocar às 10, trocar meio-dia. Era uma... Assim, mas graças a Deus passou. E eu acho que, assim, ajudou a fortalecer. Muitas coisas digitais aceleraram nessa época, né? Muita coisa que a gente tinha dúvida se ia acontecer ou não ia acontecer, aconteceu. Então, eu acho que de tudo que foi ruim, eu acho que Deus pôde tirar um pouquinho do que é bom e a gente está aproveitando aquilo que é bom. E do jeito jato, a gente continuamos lá do jeito jato. E isso é muito legal, mesmo sem máscara agora. Eu já conversei com outros convidados aqui, falando justamente isso, que muitos setores, né, tiveram que parar, estacionar totalmente. Muitas pessoas tiveram que encerrar as suas atividades, não voltaram, não conseguiram voltar. Exato. Infelizmente, né, tivemos retração na economia. O agro não parou, né? Foi o único setor que não pôde se dar o luxo, o agricultor não pôde ficar ali em casa com a sua família, protegendo a sua família, né? Fique em casa. Não, ele teve que sair, porque senão a gente não comia, senão ele tinha que produzir para quem estava em casa, né? E é importante, né, observar isso, porque no fundo é um privilégio, né? A gente atuar num mercado como esse, de tanta gente valente, né, que não parou um minuto, né? Eu me sinto orgulhoso, assim, de estar em meio a esse mercado que dá sustento para muita gente, né? Faz a economia se mover e quer aprender, quer fazer bem feito, né? Então isso é muito bom. É um pessoal que tem um segmento que tem todo o meu respeito e carinho, é o pessoal do agro e quem trabalha com isso também. E a gente fala tanto de sustentabilidade, o produtor quer ser mais sustentável, ele quer ser correto, ele quer produzir, ele ajuda a alimentar o mundo de verdade. Nós somos um grande exportador de alimento para o mundo hoje, o mercado interno é imenso, então assim, é valoroso. E aqui você percebe muita família vindo
Tem o pai, a mãe, o filho, eles vêm aqui olhar, eles são donos da propriedade, eles são os gestores, eles são os operadores das máquinas. Então é muito bonito ver a família se empenhando para alimentar outras famílias, né? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu tive a grata satisfação de receber. A conversa sempre rende bastante. Quando eu recebo o pessoal da Jacto, que tem um carinho, uma admiração muito grande. Recebi aqui o Guilherme Panes, o Guilherme que é o gerente de desenvolvimento e negócios da Jacto. Também o Wanderson Tosta. O Wanderson é o diretor de marketing da Jacto, falando sobre sustentabilidade, falando qual é da importância do agro, da tecnologia no agro. Eu já falei para vocês deixarem o recado aqui, reiterem mais uma vez, vão conhecer, vão visitar o stand da Jacto. Obrigada, Vi, pela presença de vocês. Já fica o convite para retornar. Obrigado. Ótimo, muito obrigado pela conversa e pela oportunidade. Agradeço muito. Esse foi mais um episódio, então, do Estúdio Bioparque aqui no Show Rural. Daqui a pouco tem mais.